Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Herto Lima e hoje nós vamos refletir sobre Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, uma passagem onde Jesus utiliza uma ilustração forte e profunda sobre o perigo de um coração vazio e desprotegido. Vamos entender juntos o que significa quando o Senhor fala de um espírito maligno que sai de uma pessoa, mas depois volta acompanhado de outros ainda piores, e como isso se aplica à geração daquele tempo e também aos nossos dias. Fique comigo até o final para essa reflexão indispensável. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai de alguém, anda por lugares secos buscando repouso e não o acha. Jesus continua seu ensinamento e, usando uma ilustração muito forte e familiar aos judeus daquele tempo, fala sobre o comportamento de um espírito imundo quando deixa alguém. Ele diz que, quando o espírito sai de uma pessoa, passa a vagar por lugares secos, desolados, buscando repouso, mas não encontra. Na tradição judaica da época, acreditava-se que esses espíritos malignos preferiam habitar regiões desertas, lugares áridos e solitários, onde ninguém morava, considerados inóspitos e espiritualmente impuros. Mas o mais importante não é a ilustração em si, e sim a lição espiritual por trás dela. Jesus estava mostrando que a incredulidade do coração humano funciona como uma morada para o mal. Os líderes religiosos pediam sinais dos céus, mas mesmo que recebesse tais sinais, não haveria verdadeira transformação se o coração continuasse fechado para Deus. A infidelidade e a dureza de coração, como um espírito maligno expulso, acabariam voltando, porque aquele coração se recusa a se manter preenchido pela presença de Deus. Essa figura que Jesus usa representa bem a natureza humana. Quando o mal é expulso, se não houver uma nova disposição espiritual, se o espaço não for ocupado pela presença de Deus e por um novo propósito de vida, a tendência é que a velha condição retorne. E pior, geralmente volta mais forte e mais destrutiva do que antes. Versículo 44. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, a encontra desocupada, varrida e arrumada. Jesus segue desenvolvendo a ilustração e diz que, depois de vagar e não encontrar repouso, o espírito maligno decide voltar para onde antes habitava. Note a expressão: voltarei para minha casa. Ele chama aquela pessoa de casa. Isso revela muito sobre a relação entre o mal e o coração humano quando esse permanece desocupado espiritualmente. A ilustração mostra que se a pessoa se livra de algo maligno, mas não ocupa esse espaço com a presença de Deus, com a verdade, com a nova vida espiritual, o vazio permanece. O espírito então volta e encontra a casa vazia, ou seja, aquele coração, aquela mente, agora livre da influência direta do mal, está, no entanto, desocupado. Jesus a descreve como varrida e arrumada. Isso indica que, naquele momento, houve algum tipo de ordem, talvez uma tentativa de reforma moral, ou mesmo um alívio de uma antiga opressão, mas sem verdadeira conversão. Sem a habitação do Espírito de Deus, aquele espaço ficou disponível para ser novamente ocupado pelo mal. Essa é uma advertência séria. O Evangelho não nos chama apenas para abandonar o pecado, mas para preencher a vida com Cristo, com a presença do Espírito Santo, com a prática de boas obras, comunhão e serviço a Deus. Se o coração permanece apenas vazio de coisas ruins, mas não é preenchido com o que é eterno, ele se torna vulnerável a recaídas ainda piores. Versículo 45. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele. Eles entram e moram ali. E a última condição de tal pessoa se torna pior que a primeira. Assim também acontecerá com essa geração má. Jesus então completa a ilustração dizendo que aquele espírito maligno, ao encontrar o coração vazio e vulnerável, não apenas volta, mas traz consigo outros 7 espíritos, ainda piores do que ele. Aqui, o número 7 é simbólico. No pensamento judeu, representa algo completo, indicando uma infestação total e agravada. O que antes era um problema grave, agora se torna insuportável. O mal se instala de forma mais intensa e a condição final daquela pessoa se torna muito pior do que a anterior. E então Jesus aplica isso diretamente à geração em que ele vivia. Essa geração, que havia recebido sinais, milagres e a pregação do próprio Messias, era como aquele homem de quem o mal fora afastado por um tempo, mas que não ocupou o coração com a verdade e a presença de Deus.
Eles continuaram apegados à incredulidade e à obstinação. Por isso, estariam destinados a um juízo ainda mais severo. E de fato, como a história testemunha, aquela geração veria a destruição de Jerusalém, do templo e a dispersão de Israel nas mãos dos romanos. Mas a lição permanece. O coração humano, se liberta de um mal, mas deixado vazio, será inevitavelmente ocupado de novo. E muitas vezes por algo ainda pior. Só há segurança verdadeira quando Cristo habita em nós. E o Espírito Santo toma o lugar que antes estava vulnerável. A conversão não é apenas expulsar o mal, mas permitir que Deus ocupe todo o espaço. O que chama a atenção aqui? Esse ensino de Jesus é um alerta muito atual. Não basta se livrar de um mal ou abandonar certos hábitos. Se o coração não for preenchido pela presença de Deus, pela verdade do Evangelho e pela direção do Espírito Santo, ele ficará vulnerável. E aquele que antes era um problema poderá voltar ainda pior. Assim como aconteceu com aquela geração que viu tantos sinais e milagres, mas permaneceu com o coração fechado. Que a nossa resposta não seja de rejeição, como eles fizeram, mas de entrega total ao Senhor. Que possamos permitir que Deus habite plenamente em nossa vida. E assim, nenhuma força contrária terá espaço. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal para continuar acompanhando os estudos da visão comparativa dos evangelhos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!